compartilhando. Legal. Olá pessoal, boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil, um especial aqui para a nossa querida cidade de Itaquaquecetuba. Sou o professor Eduardo Ribeiro e hoje eu estou aqui conversando com o professor Ronimar. Foi candidato agora nas eleições municipais de 2020 aqui em Itaquaquecetuba, foi muito bem votado, com 1.191 votos. Ele é lá do Parque Viviane e nós vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre Itaquaquecetuba, vamos falar sobre o Parque Viviane, vamos falar sobre educação, tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Que eu peço para você, vai compartilhando a live aí, compartilha a live no seu perfil, nos grupos, manda para os seus amigos e manda a sua pergunta também. Nós vamos conversar aqui com um candidato extremamente bem votado, que representa bem a população ali do bairro e que tem muita ideia boa para Itaquaquecetuba. Ronimar, boa noite para você. Boa noite. Você teve uma votação extremamente boa na cidade, da sua primeira eleição. A que você atribui esse resultado bacana que você teve aí? Procura para nós compartilhar aqui. Tranquilo. É ao vivo, né? Uhum. Então, Eduardo, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer, né, aos 1.191 eleitores que depositaram sua confiança em mim, né? A gente conquistou muitos votos, né, na cidade inteira e, em especial, a gente conquistou ali próximo da minha casa, próximo da minha residência, um número expressivo de votos. Então, aproveitar esse momento para agradecer a cada um de vocês, né, Você compartilhou? Compartilhando a sua página. Vai compartilhando aí também, vai compartilhando. Para agradecer a cada um, né, desses 1.191 votos que eu tive, né. Eu atribuo muito a essa votação expressiva à vontade de renovação, né, que varreu aí várias cidades do Brasil, né, se concretizando em parte em algumas cidades, né, mas que a gente conquistou, né, muitos votos, né, tanto a renovação, tanto a identidade que eu tenho lá com o Parque Viviane e região, né, embora tenha recebido, graças a Deus, votos na cidade inteira. Sim, show de bola. Você teve uma votação aqui de 637 votos no Parque Viviane. Eu peguei a estatística que você compartilhou lá, notei aqui. E no painel, 282 votos. Isso é muito... igual eu te falei, você dominou essa questão de voto de reduto. Eu cheguei a fazer campanha ali no Viviane também. Eu vi que tem uma necessidade muito grande ali, pela questão do asfalto, pela questão da iluminação pública, esgoto. Você acha que a população ela se juntou para votar em você, para apoiar o seu projeto, especificamente por causa, ou mais por causa dessas questões que tem também de necessidade ali no bairro? A gente conquistou muito voto lá, primeiro, né, pela identidade que a gente constrói, né? Acho que a identidade que a gente tem em um determinado bairro, né, marqueteiro nenhum constrói, a gente ganha com o tempo, né? Então a identidade que eu tenho, né, com aquela região, não especificamente só o Parque Viviane, não especificamente com o Parque Viviane, essa identidade me ajudou bastante. Isso, é claro, é aliado à necessidade que a região vive, né? A gente tem ali, do Viviane 2, daqui do viaduto da Ayrton Senna em diante, um abandono muito grande por parte da prefeitura. Então, parece que tem um intervalo de acesso ao serviço da prefeitura até o Piratininga, onde tem alguma coisa. Então, naquela região, a gente conquistou muitos votos, tanto pela identidade que eu tenho lá, né, por ter sido professor na escola, ter sido o primeiro aluno, né, do Viviane, depois professor, depois coordenador, né, e depois construir um relacionamento com a comunidade além de morador, né? Acho que essa necessidade aliada à identidade me ajudou bastante lá. Sem falar no trabalho que eu sempre defendi, né, que foi realizado na escola, né? Tivemos bons números, bons resultados, melhora da infraestrutura da escola, né? Não graças a mim, graças aos corpo docente, aos gestores, mas que a população soube reconhecer esse trabalho. Perfeito. Ronimar, como é que você avalia o trabalho da prefeitura nos últimos 4 anos no seu bairro? A gestão do prefeito Mamoro foi, ao meu ver, extremamente decepcionante, né, para a cidade inteira. E como é que você avalia a gestão do Mamoro
Nessa gestão agora que está se encerrando aí, graças a Deus, como é que você avalia a gestão do prefeito Mamoro no Viviane e redondezas ali, né? Porque você não atua só no Viviane, né? Tem todos aqueles bairros ali ao redor. Como é que você avalia a gestão do Mamoro, especificamente na sua região ali? Bom, a gestão dessa administração municipal nesses últimos 4 anos pro Viviane não existiu, né? Então a gente não teve nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de melhoramento do Parque Viviane e região. Estou falando Jardim Paineira, Jardim Coqueiro, Jardim Maria Rosa, Jardim Tropical, Tapuã, Pequeno Coração. Especificamente naquela região a gente não teve melhora nenhuma, em serviço público nenhum, né? A gente tem um problema sério de saúde lá. A gente tem um posto de saúde no Jardim Paineira que é muito debilitado em relação a outros postos de saúde, também tem seus problemas, mas você pega, por exemplo, o posto de saúde do Maragogipe, com relação ao do Jardim Paineira, o nível de atendimento, ou de medicamento, de atendimento é menor. Não porque esse posto do Paineira seja ruim, ou por causa dos funcionários, não. O posto atende um número de pessoas muito grande. Eles começam a atender aqui do Viana, praticamente até lá o Maria Rosa 2, né? Então todo mundo que precisa de saúde corre para o posto do Paineiro. Como é muita gente, mais de 40 mil pessoas, um posto pequeno não consegue atender essa população, né? A gente pode falar em todos os setores. Em saúde é um problema sério. Por quê? O Mamoro, por ser médico, né, por ser um cara ligado à saúde, né, a gente esperava mais, né, mais atenção na saúde. Isso não aconteceu, né? Isso para a cidade inteira. Sim. Tem um problema do Mamoro que ele centralizou a saúde. Então a gente não tem atendimento nos bairros. Isso não é uma especificidade do Viviane. Você tem aí 7, 8 postos de saúde, UBS, que não foram concluídos, né? Então tudo que foi construído novo de saúde para a cidade de Itaquaquecetuba está centralizado. Isso atrapalha muito os bairros afastados. No caso do Viviane, a coisa foi muito séria, porque a gente sofreu só com o posto de saúde por um atendimento de um perímetro muito grande. Então, foi um problema em saúde. Educação, péssimo também, né? Acho que eu posso falar especificamente. Eu trabalho na Escola Estadual Parque Viviane, que recebe a maioria dos alunos da Escola Municipal Orlando Bento. Eu tive um contato direto com os alunos que vêm da prefeitura no 6º ano, né? Um problema seríssimo, né? A gente tem alunos que não vêm alfabetizados para o 6º ano e não dominam as operações básicas de português e matemática. O professor do ensino da escola municipal, ele se não vem alfabetizado para a escola estadual, na escola estadual o professor de português, por exemplo, não tem habilidade, se esforça, mas para alfabetizar. E o professor de matemática vai trabalhar equação de primeiro, segundo grau, não tenho certeza, não sou de matemática, mas se o cara não dominar as operações básicas de matemática, é um problema. Eu lembro que há muitos anos a escola municipal ela tinha uma reputação muito grande, né, em questão de qualidade. Isso há muitos anos, uns 15 anos atrás. Isso foi decaindo, né? Porque vocês que estão nas escolas estaduais, vocês recebem e vocês são as melhores pessoas para avaliar se o ensino municipal está sendo efetivo ou não, né? Cara, a questão da escola estadual, né, o problema da educação no município é mais sério do que a gente imagina. Porque você pega lá, vou falar pela minha experiência objetiva no Parque Viviane como coordenador, coisa nova. Se você pega 4 6º anos que vêm das escolas municipais lá, né, esses 4 6º anos você pode tirar 2 salas que eles não sabem ler, escrever e não dominam as operações básicas de matemática. Isso é de certeza. Eu fiz esse estudo, né, em 2018, a gente reuniu os alunos e a gente vai perguntar o que tem em comum. É claro que a culpa não é do aluno. Qual que é o grande problema que esse aluno, por que esse aluno não domina as operações básicas de matemática e não sabe ler e escrever? Você pergunta para eles, a grande maioria deles não frequentou creche, porque o nosso município, a gente está vivendo uma espécie de privatização, né, extraoficial, que não é oficial, sim, do ensino de creche, porque a gente não tem. O Parque Viviane, Jardim Paineira,
Jardim Adriana, a gente ali daquela população vive em N2, não vou falar bairro porque a gente acaba esquecendo, mas aquele pedaço, aquela região não tem atendimento em creche, né? E o desenvolvimento cognitivo do aluno é do 0 aos 7 anos. Se ele vai direto para a escola municipal, lá para o Fundamental 2, depois do primeiro ano, e ele não teve acesso à creche, provavelmente ele vai ter problemas a vida inteira em educação. Que aquele aprender a aprender, ele não teve na creche, porque a gente não tem. Eu sou do ramo da educação profissionalizante. E eu fui coordenador pedagógico também em Suzano e em Itaquá. A diferença é gigantesca entre os dois municípios. E são municípios muito próximos um do outro, né? A diferença é muito grande. E eu queria perguntar para você, a que você atribui essa diferença? No geral, assim, se a gente for pegar a educação municipal, a educação estadual, a gente sabe que está defasada em relação a Mogi das Cruzes, Suzano, até mesmo Poá. Em Suzano você tem o SESI, por exemplo, né? Você tem instituições mais fortes que apostaram ali em questão educacional nesses municípios. O que você atribui essa defasagem educacional em Itaquaquecetuba? Você acha que é só a gestão ou tem algum outro fundamento, alguma outra coisa? Eu tinha como bandeira, Eduardo, municipal, claro que eu trabalhei na minha região para conquistar a maioria dos votos, que foram conquistados lá, votos, mas eu tinha uma bandeira, né, para a cidade inteira. Né? Essa bandeira é a educação. A política pública construída no município, ela parte da Câmara Municipal. É lá que as pessoas vão trabalhar e vão pensar as diretrizes para a educação municipal. E eu posso te falar que, assim, embora a gente tenha tido professores na Câmara Municipal, a nossa Câmara Municipal nunca teve como preocupação sequer secundária, se eu posso te falar, a educação. Então, a responsabilidade, né, a grande responsabilidade por essa defasagem, penso que é esse abandono de se construir políticas públicas educacionais a partir do Legislativo Municipal. A gente não tem pessoas na Câmara pensando em educação. A gente não tem pessoas na Câmara que discutem os resultados municipais, né, da educação. A gente não tem vereadores preocupados com a educação. Infelizmente eu não fui eleito direto, mas eu tinha como bandeira essa: a partir do Poder Legislativo Municipal, trabalhar e pensar políticas públicas que venham a valorizar a educação. Né? Eu como professor, você também, né? Sei do nível de heroísmo que os professores têm. Na escola municipal também. Tenho filha que estuda em escola municipal. Lá também. Só que falta muito. Falta infraestrutura, falta valorização dos profissionais, falta material pedagógico. É claro que isso também é um problema no Estado. Mas no município isso é gritante. A gente tem a ausência de professores. É um problema sério também no Estado, mas a gente tem na Prefeitura. Isso precisa ser construído a partir do Poder Legislativo, para cobrar, para fiscalizar o prefeito, para exigir uma atenção maior, colocar nas diretrizes orçamentárias da cidade educação, talvez até como foco, como foco principal, porque é o princípio do desenvolvimento. A educação não teve representatividade na Câmara, essa que é a verdade aí, não tinha ninguém ali. Nunca teve, né? Eu, assim, embora tenha pesquisado, tenho tido professores lá, mas na pauta geral da Câmara Municipal, a educação nunca foi um problema a ser discutido seriamente. Né? Esse é um problema sério. Se a gente quer construir educação de qualidade para o município, a gente precisa eleger representantes no Legislativo que pensem em educação. Essa é a minha bandeira para a cidade. Né? Valorização dos professores, e melhoria da infraestrutura de escola, fim do cabide de emprego, porque o que acontece nas direções, nas escolas... Isso joga a qualidade da educação lá para baixo, né? Isso acontece o seguinte: vamos colocar lá o diretor tal, o diretor X, isso é um problema. Precisa abrir concurso, precisa valorizar, precisa contratar, ou tornar
efetivo um professor e pagar bem para que ele faça um bom trabalho, pagar bem para poder cobrar também. Porque a gente precisa equilibrar as coisas, né? Professor, eu sou a favor que haja uma rigorosidade na cobrança, na ausência dos professores, na cobrança, no desempenho. Eu sou a favor desse empenho por parte do Estado na cobrança por bons resultados. Mas isso depois que você dá as condições de trabalho, depois que você oferece um salário para o cara viver só disso. Eu sou professor, mas também sou comerciante. E, às vezes você precisa ter um trampo a mais para poder se sustentar. Então, eu acho que para arrumar o problema da educação no município, a gente precisa escolher pessoas que pensam em educação para trabalhar na Câmara. Senão a gente nunca vai sair dessa mesmice aí. Perfeito, vai deixando os comentários, deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui, vai mandando comentário, ajuda nós, vai compartilhando a live aí. Compartilhando aí, pô. Vai compartilhando pra gente poder trocar uma ideia aqui, ó, o pessoal aqui. Ó, o Rodrigo Silva tá dizendo, aqui no Viviane, Tropical, Adriana, Maria Rosa, estamos esquecidos totalmente. Opinião do Rodrigo Silva, vai deixando sua opinião aí que eu vou lendo aqui, a gente vai lendo aqui, vai trocando uma ideia. Estamos juntos. Chama o professor Ronimar, a Aline Brits também, chama o professor Ronimar, sua irmã, gente. A família tá colada aí. Diego Leal, aqui, ó, chama o professor, Lidiane, chama o professor. Legal, pessoal, vai deixando os comentários aí pra gente poder trocar uma ideia. Estamos falando sobre educação, que é extremamente importante aqui com o professor Ronimar, falando sobre os problemas da cidade. Ronimar, a gente vê que os problemas, esses problemas, todos eles se conectam de certa forma. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de transporte, né? Transporte foi uma pauta que eu abracei bastante durante a minha campanha, falei muito sobre isso. E como é que está o transporte ali na sua região ali, do Viviane Redondezas ali, vamos chamar assim, como é que está a questão do transporte? Porque a gente sabe que o transporte ele é fundamental para conectar os diferentes pontos da cidade. Tem bairro que está completamente isolado na cidade, eu dou o exemplo do Pium, né? O pessoal que está nesses bairros que são mais extremos, eles acabam gastando todo o dinheiro que poderia vir para a cidade em arrecadação em outros municípios. Por exemplo, Mogi das Cruzes, o pessoal que está lá no Piratininga, em Guarulhos, e assim por diante. Quando na verdade, se o transporte fosse bom, elas poderiam resolver as coisas no centro, poderiam gastar no centro, poderiam conectar esses pontos aqui, gerando trabalho, renda, enfim. Como é que está a questão do transporte lá na sua região, Ronimar? Difícil. A gente tem duas linhas que passam lá, né? O Pequeno Coração, que é o que você pega do centro, o Piratininga, que você pega do centro e passa por lá, pelo Viviane região, Paineira e tal. Quando a gente fala do transporte, quem depende especificamente do transporte, porque o transporte ele não está só relacionado à mobilidade, também está relacionado à segurança. Sim. O que acontece muito lá no Viviane? A gente tem um problema sério. Como essa gestão não iluminou a cidade está completamente apagada, a nossa região, mais ainda, os pontos não são iluminados. Se o transporte, se a pessoa sai da sua casa, senta no banco, passa um ônibus, leva, a probabilidade dela ser assaltada é menor. Então, esse é um dos problemas. O que você citou de desenvolvimento para a cidade é essencial. Também, mas esse de segurança dói porque pega principalmente a classe trabalhadora, que é quem sai 4 horas da manhã, que é quem chega tarde, então é um problema sério. Lá no Viviane, posso te falar sem nenhum medo, se você for sentar para esperar o Pequeno Coração ou que vai sentido centro ali, cara, Manuel Feio, estação, você sofre mais de 40 minutos. Para aquela região, o transporte público não existe. É péssimo, é de péssima qualidade. De manhã cedo tem muitos assaltos, porque quem vai cedo e o ônibus demora, tem muitos assaltos. Quem sai tarde, quem demora no ponto é assaltado, e se pegar o ônibus na hora que pega o ônibus lotado, sem qualidade nenhuma. Por sinal, a empresa de transporte público que trabalha na nossa cidade presta um péssimo serviço na cidade inteira. Mas na nossa região, quem depende do ônibus que vai para o Piratininga ou do Pequeno Coração sofre demais, ou o que pega para a estação, porque demora muito, 40 minutos para lá. Se você perdeu de madrugada, primeiro você vai chegar atrasado no seu serviço, porque o ônibus vai demorar muito. O detalhe é que em São Paulo,
Se você sabe, você tem um aplicativo que você sabe se o ônibus está chegando, né? Pelo GPS e tal. Então, você pode sair de casa faltando 5 minutos para o ônibus passar no ponto. Itaquá não tem, então é meio que aleatório. Você pode esperar 30 minutos, pode esperar 40, pode esperar 1h10, 1h20, né? O Rodrigo Silva está dizendo aqui, ó, o que você pensa sobre transporte alternativo? Cara, Rodrigo Silva. Cara, tudo passa. Eu vou te contar uma história bacana. Tem muita gente lá que assina as coisas sem ver, né? O contrato, provavelmente o contrato com a empresa, com a Expresso Planalto, aí foi um contrato que muita gente assinou sem ler. Assinou, sem eu sempre ouvi gente falando que não sabia. Sim, então assim, a gente tem um problema sério, que é esse contrato com a Expresso Planalto, que precisa ser cumprido. Né? A gente trabalhou, eu fiz algumas reuniões com o futuro prefeito, o prefeito eleito, o delegado Eduardo Boides. Ele disse que é possível que haja uma auditoria, né? Caso se encontre, né, alguma irregularidade, alguma quebra, algo que possa justificar a quebra do contrato por parte da empresa, se houver auditoria, com certeza vão achar, é possível quebrar esse contrato. Do contrário, não dá para quebrar. A gente gostaria muito de dizer, olha, pô, transporte alternativo, vamos liberar de cara, o Eduardo passou por isso, vamos não, a gente vai brigar para liberar. Não, a gente tem um problema que passou pelo legislativo ruim que a gente tinha, né, na última legislatura, né, salvo exceções, né, que aprovou um contrato péssimo. Na questão do transporte alternativo, cara, caso a gente conseguisse constatar algo que justificasse a quebra desse contrato por parte da Expresso Planalto, cara, a gente tem ideias, né? A gente pode trabalhar algumas ideias. Sei lá, pega os trabalhadores do transporte alternativo que estão trabalhando aí com risco de perder seu carro, de perder sua van, né? Cria-se uma cooperativa, estabelece algumas normas de conduta, né? O tipo do veículo, a gente não vai colocar outra empresa para trabalhar com uma espécie Planalto. Não, vamos colocar com qualidade. Cria-se uma cooperativa, estabelece padrões para que essa empresa, essa cooperativa, com os trabalhadores do transporte alternativo, que já estão operando, porque eles estão operando, né, abre a possibilidade para que eles possam trabalhar. Eu acho que o principal problema do contrato com a Expresso Planalto é o monopólio. A gente ter um monopólio de uma só empresa, pô, isso é anticapitalista. Isso mesmo, né? Não tem competição, não tem nada. Para que a empresa vai melhorar, na verdade, né? Porque ela já ganhou por 10 anos, para que vai prestar um bom serviço? Pode aumentar o preço porque não tem competição e tal. Então, é preciso fazer uma auditoria. Parece que é vontade do nosso prefeito. Faz uma auditoria, cobra, que ela corrija os erros. Se não corrigiu os erros, esse tipo de pequena operação, de 50 minutos, corrija os erros. Não corrigiu, quebra o contrato, pensa-se um novo contrato, né, sem o monopólio, estabelece ali essa cooperativa com os trabalhadores da cidade que já estão operando. Essa cooperativa vai também ter que seguir algumas normas, não é problema, né, porque quando a cooperativa se constrói, o cara pode comprar uma van, ele pode estabelecer o padrão e aí vai trabalhar, oferecendo um bom serviço. No entanto, com esse contrato que aconteceu graças ao legislativo inoperante, ou pouco operante, a gente perdeu a chance, né? Precisa quebrar esse contrato primeiro, depois a gente pensa, né, alguma alternativa com o transporte alternativo. Lembrando, valorizando as pessoas o pessoal que já está trabalhando na cidade, que é da cidade. Legal, vamos dar uma olhada nos comentários aqui. O Vicente Eduardo Balog, boa noite, professor Eduardo. Legal, boa noite aqui também. A Aline Brito, a educação é a base de tudo. Itaquaquecetuba precisa de pessoas que representem e lutem por essa causa. Legal, Aline, show de bola. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Antônia Brito Lima está dizendo: você é a pessoa certa para ser um vereador e ser um representante da nossa região. Legal, Laís Ribeiro, boa noite. Sandra Aparecida, boa noite. Vai mandando seu boa noite aí, vai compartilhando a live também. Muito papo bom aqui com o Ronimar, com o professor Ronimar. Estamos trocando uma ideia sobre soluções para a nossa cidade de Itaquaquecetuba. Vamos lá, o Fábio Almeida está dizendo aqui, concordou com você. O Fábio Almeida foi candidato pelo MDB. Está dizendo, verdade, professor, eles assinam um contrato sem ler. A gente sabe que acontece isso bastante, por sinal, a gente
esboçou, né, eu tenho uma visão de que a gente colocou mais pessoas jovens para concorrer, né? Isso é bacana. Se a gente teve a oportunidade de renovar todo mundo, né? A gente teve participação de pessoas jovens, o próprio Eduardo, eu, mais alguns, né? Pessoas novas participaram. E a cidade esboçou uma renovação. Porque esse tipo de prática, né, do nosso legislativo precisa ser abandonado. Pô. A gente precisa renovar, precisa colocar gente nova lá que pense antes de fazer as coisas, que conheça o processo burocrático da Câmara, o trabalho de vereador, para que não haja esses mesmos erros. Eu acredito que a gente renovou, eu não chamo, não sei você. Mas o pessoal antigo esboço, não é renovação, o pessoal que já foi vereador. É um esboço, né? Mas o que você achou dessa nova legislatura que vai começar a partir de 2021? As pessoas escolheram alguns vereadores, alguns que já foram vereadores, não nessa legislatura atual, mas em legislaturas anteriores, voltaram. Tem algumas pessoas novas. O que você achou? Você tem uma boa perspectiva dessa legislatura agora de 2021? Olha, eu tenho alguma crítica, de repente você pode concordar comigo. O sistema eleitoral, né, ele é construído, né, a gente não construiu esse sistema, está lá, a gente participa desse jogo, mas o sistema eleitoral, ele favoreceu algumas cabeças na cidade. Então, embora houvesse essa intenção da população de renovar, a maneira como as peças no tabuleiro foram montadas, né, ela acabou atrapalhando. Aconteceram essas distorções, que a gente chama de renovação, mas que no fundo não é renovação, porque eu não estou dizendo que não possam fazer um bom trabalho, desejo sorte, espero que dê certo, né, mas é uma falsa sensação de renovação, porque algumas dessas pessoas já estiveram no Poder Legislativo. É isso mesmo. Então, não sei se dá para esperar algo diferente de algumas peças. Porque elas já foram testadas, na verdade, né? Então, assim, e isso eu não culpo tanto, né? Acho que não tem. É o sistema. Do jeito que a coisa foi montada, né, alguns peixes grandes acabaram sendo favorecidos, mas não é um problema. A responsabilidade pela eleição de cada um é o voto que ele recebeu. Então eu não tenho culpa não tenho culpa nem responsabilidade se algum outro peixe grande foi eleito na minha frente. As pessoas é que votaram nele, né? Então, só que o sistema ele se autoajusta, né? Então, a gente vai precisar de muito esforço, né, ainda nesses 4 anos para fazer de verdade, quem sabe, uma renovação, né, para 2024. É isso né? mesmo. Porque eu acho que foi uma coisa meio disfarçada. Foi mesmo. E você, o que você acha? Você acha que teve renovação de fato? Inclusive teve vereador que foi eleito que teve menos votos que você. O sistema. Isso é um fato, é o sistema, funciona dessa forma, né? Mar, queria que você falasse um pouquinho da sua carreira como professor e coordenador em escolas. Como é que se deu isso aí? Como é que você se interessou pela educação? Como é que você falou assim, eu quero ser professor? E qual o impacto que isso teve na sua vida? Vou falar um pouco do geral, né? Eu sou maranhense, né? A gente chegou aqui em 2000, aqui em Itaquá. Sim. A gente comprou a casa em 2000, morou um tempo em São Paulo, até 2003 eu vim morar aqui. De 2003 em diante, quando eu vi a escola do Parque Viviane, estava sendo concluída, estudei 2 semanas no Kakunozuki, mas já sabendo que após 2 semanas eu desceria lá para o Viviane. Então, a minha trajetória em educação, talvez por isso o número de votos expressivo lá está ligada expressamente à Escola Estadual Parque Viviane / Jardim Adriano, que é a escola que eu estudei. Então eu vi aquela escola no início, era um bairro problemático, né, difícil, ainda mais difícil do que era hoje, né, não tinha asfalto, isso aí em 2003, acho que em 2008 que o asfalto chegou. No Viviane 1, tem o Viviane 2 lá que também não tem asfalto nenhum. Mas a poeira, o ônibus passava ali na Ronda Alta, que é a rua da escola, a poeira invadia a sala. Então era bem difícil, né? A gente não tinha quadra coberta, a escola foi inaugurada pela metade, né? E aos poucos ela foi sendo concluída. E a gente não tinha estabilidade de direção, porque era um local que pouca gente queria ficar. Um ano tinha um diretor, outro ano tinha um diretor, um ano tinha um coordenador, outro ano tinha outro coordenador, um vice-diretor.
a gente não tinha estabilidade de gestão. Isso é um problema sério. Por isso não tem evolução nenhuma na escola, né, dessa forma. Por isso é importante, a importância de concurso, inclusive nas escolas municipais, para o cara criar a raiz lá. Sim. E aí eu fui observando aquilo, né? Eu estudei lá naquela escola, estudei 8ª série, né? Aí fui primeiro ano, segundo ano reprovei, depois fui para o 3º ano. Você reprovou por quê? Por falta? Trabalhava, é bom o pessoal saber. Porque é bom saber, senão o cara bagunceiro. Então. Era mais ou menos. Mas eu trabalhava no supermercado Cacu, que é na frente da escola Cacu Nozu, que agora é supermercado Mamãe, propaganda de graça. No mercado, na frente da escola Cacu. E aí a gente chegava muito tarde, eu acabei reprovando, né? Isso também me ajudou muito na sensibilidade com os alunos do noturno. Chegava na segunda aula, muitos alunos vão se identificar, chega na segunda aula, chega cansado, vai por obrigação, não estuda, não faz nada e acaba sendo reprovado. Eu fiquei feliz com essa reprovação, né? Também isso tem a ver com a minha experiência na escola. Eu achei que eu acordei depois que eu reprovei e melhorei, estudei o 2º ano de verdade, estudei o 3º ano de verdade, né? Depois passei um ano, 2008, fora, fiz o cursinho de gestão empresarial na escola aqui no centro, né? Depois fui para a faculdade aqui na UNG, aqui era UNG, agora é outro nome. Então, estudei aqui na cidade. Fiz a faculdade de História, terminei em 2011, fiquei esperando o concurso. História você fez na UNG? Isso. Ah, legal, eu me formei na UNG também. Bacana. Eficiência da computação. Legal. E foi uma evolução para a cidade. Pensa como é importante ter universidade na cidade, ter ETEC, FATEC, a gente conquistou algumas coisas. Isso é importantíssimo, a gente ajuda a escola. Você vê como é a importância da educação. Então a gente estudou, esperei o concurso, não trabalhei, trabalhei um pouco como eventual no Raul Brasil, né, na escola da tragédia lá, alguns meses, só por experiência, ia pouco, mas esperei o concurso, passei no concurso, podia escolher qualquer escola, eu sempre falo isso porque, mesmo na campanha, poderia escolher qualquer escola da cidade, estava lá entre os 10 na classificação da diretoria de ensino, podia escolher outras escolas, né? Até de regiões mais centrais, escolhi o Parque Viviane, que é a escola que eu estudei. Então assumi lá em 2014, o concurso foi em 2013, assumi em 2014, fiquei professor, né? Um professor, né, que os alunos reconhecem como um cara que não faltava, né? Eu praticamente nunca faltei. A gente tem uma direito a uma abonada por mês, essa minha falta, inclusive, teve anos que eu deixei para o governo, que os caras falam, pô, você está pagando pau, mas eu não faltava. Então, era um professor frequente, assumi a coordenação, né? Fiquei até antes da eleição na coordenação. A gente na coordenação usou a sensibilidade que teve como aluno. Então, se tinha algum problema na escola, um local, um exemplo, um local que era um local de travessura lá, pô, é um local perigoso, um local escuro, um ponto cego na escola, pô, peraí, vamos corrigir isso. Você faz quando é aluno, você é professor, você tem que vamos tomar cuidado. O local que é um ponto cego, o relacionamento com os alunos, inclusive os alunos que faltavam, né? Pô, o aluno que trabalha, esse relacionamento respeitoso, porque há um tempo atrás era eu, né? Então eu me reconhecia no aluno como aluno, e o aluno se reconhecia em mim como ele, né? Que poderia ser, pô, o cara. A gente na escola... Você entendia o ponto de vista dele por ter vivenciado aquilo, né? E ele também reconhecia a identidade, pô, o cara que estudou aqui, o cara coordenador aqui, né? E a gente usava essa sensibilidade a nosso favor, né? E a favor do aluno. O aluno reconhecia isso. Porque ele sai beneficiado com isso. Você tendo a noção do que ele está passando, você consegue dar uma instrução mais adequada para ele, né? Pra ele... Então, é essa a ideia, né? E aí o aluno se reconhecer também, fala, pô, se eu posso também melhorar, se eu tomar no cedo, se eu fui reprovado, porque eu sempre dizia isso. Pô, gente, eu reprovei, mas, pô, isso é triste, você perde um ano da sua vida, né? E a gente foi construindo essa relação de identidade com a comunidade, né? Lá também a gente é comerciante, meu pai ainda é comerciante, eu também, na região. Então a gente vai construindo uma relação, né, quase que colada à escola. Você faz parte da identidade da escola. E aí quando eu assumi a gestão, essa sensibilidade, a minha ideia era essa como vereador, eu utilizei para melhorar a escola. Então a gente teve, em 2018, o melhor resultado da escola em 10 anos. Não foi com puxão de orelha, não foi com conversa, foi com respeito, né? Foi com incentivo, né? Foi mobilizando os alunos, os professores, né? Isso graças também ao corpo docente da escola.
Porque tem professor lá até hoje que estudou, ele deu aula para mim e hoje é meu colega. E eu estava sendo coordenador dele, né? Então, gente que eu respeito demais, né? Que me deu aula, que hoje estava trabalhando comigo. Isso me ajudou bastante. A gestão também fixou, a gente tem um vice-diretor que é muito sensível aos temas sociais da comunidade. O nosso diretor, Francisco Edson, junto com o corpo docente, eles são também parte dessa mudança. A gente pôde construir, por um exemplo, né, só para dar um exemplo, a gente tinha um problema do foco do aluno para a rua. E era um problema que eu sabia, porque eu vivenciava como aluno. Pô, vamos colocar uma chapa aqui para o aluno focar no professor. Colocou, deu super certo, parou aquela muvuca na frente da escola, ela não tem, como tem em outras escolas. Ventilador quebrava, a gente, diretor, né? Um cara super esperto, eu mérito bastante dele também. Vamos colocar aqui uma gaiolinha para proteger, fica feio, mas protege o equipamento. Então isso vai gerar uma economia que vai poder ser investida em outro espaço, em outra coisa. Então a gente conquistou lá na escola, tanto em resultado quanto em melhoria do espaço físico, não graças a mim, mas à gestão e ao corpo docente. Situações que os moradores da região iam lá e reconheciam. Falavam, não era assim antes. Né? Tem relação, o Ronimar, ele tem relação com essa melhoria, né? Junto com a direção, junto com o corpo docente. E isso me ajudou bastante, tanto na campanha, né? E me ajuda como profissional, isso me facilita o trabalho, porque o aluno que está lá, ou eu joguei bola com o pai dele no campinho lá da rua, né? Ou eu vi ele nascer, ou ele me reconhece porque eu era amigo do meu irmão, eu era amigo do meu tio, né? Isso me ajuda no trato com eles e ajuda também na sensibilidade com a escola, né? Isso gera até uma representatividade, porque ele se vê representado em você, né? Isso é bem bacana. Pessoal, vai mandando comentário aí, deixa eu ler o comentário da galera aqui. O Fábio Almeida tá dizendo aqui, não creio que houve grande renovação. Alguns que já foram vereadores que nada fizeram voltaram. A nossa sorte que terá o doutor Eduardo no executivo. Legal, deixa eu ver mais comentário aqui da galera. Esse aqui foi do Fábio Almeida. Vai mandando comentário aí, vai compartilhando a live. A gente está tendo um papo bem bacana aqui com o professor Ronimar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Antônio Ari da Silva, o partido e vereadores eleitos adoraram a mesma alavanca. Foi um ótimo trabalho desse rapaz e o povo, parte que acreditou, votando nele. União bem satisfatória. Esperamos que as direções públicas da cidade e município não percam esse feito de vista. Legal, show de bola. Vai mandando comentário aí pra gente conversar. Ronimar, você falou um pouquinho dessa questão de conhecer um pouco o lado do aluno e tal. A gente sabe que essa questão do diálogo, você teve uma experiência com isso, você vê que o diálogo e não a repressão ajudou muito a ter uma evolução no seu colégio. Trazendo isso um pouco para o lado da política, a gente vê que existe uma disputa muito acirrada, existe uma falta de diálogo e muito conflito na política, e às vezes não só na política, mas às vezes na educação também. Você consegue fazer um paralelo sobre o porquê que o diálogo ele é muito mais efetivo no seu entender do que, por exemplo, uma política de repressão, às vezes até de violência, seja ela verbal ou seja ela uma violência de outras formas, para o resultado, tanto na educação quanto na política? Cara, eu acho que a gente tem problemas seríssimos, que eu tinha, vou usar um exemplo lá, eu, aluno do segundo ano, chegando na segunda aula, cansado, né, encontrando de repente um coordenador que, você é vagabundo. O aluno que trabalha o dia inteiro e vai para a escola na segunda aula, é claro que tem quem não faça nada na vida. Sim. Mas o aluno que trabalha o dia inteiro, vai na segunda aula, tá cansado, cara, não dá para julgar. Você precisa entender, conversar, você precisa dialogar, né? E essa experiência que eu tive como aluno, né, eu pratiquei como coordenador. Né? No caso, dialogando para saber como eu poderia ajudar esse aluno que estuda à noite, trabalha de dia e chega atrasado e cansado. Né? Na política, cara, é um paralelo assim, difícil de fazer, mas é possível. Por quê? Às vezes, a falta de diálogo, o julgamento apressado do outro dificulta o progresso, dificulta
a ideia de construir uma sociedade democrática. Então, eu não posso, a partir de um julgamento político de quem quer que seja, julgar toda a sua trajetória de vida. Né? Eu tive essa experiência também na política, né? Sempre fui um cara bem democrático. E quando eu ouvia alguém que discordava, da mesma forma que eu queria saber por que ele discordava, eu também procurava entender o que faz essa pessoa pensar diferente. Né? É um problema não dialogar. E quando você faz um julgamento apressado, tanto no aluno que chega cansado, tanto na pessoa que tem uma visão política diferente da sua, você atrapalha o progresso e a gente não consegue construir uma relação que gere frutos. É um paralelo possível, né? Sim. É porque a gente vê que no próprio Facebook muitas discussões, por exemplo, trazendo mais para o campo da política, são discussões muito rasas, né? Mas se a gente for analisar, cada pessoa tem uma motivação, é uma coisa complexa para ela ter chegado lá, pessoa de esquerda, pessoa de direita e tal. E a própria, quando a gente traz essa discussão para analisando os problemas municipais, tem pessoa que, por exemplo, é contra o prefeito, tem pessoa que é a favor do prefeito. Mas tem uma série de motivações pela qual a pessoa pensa daquela forma, né? São as experiências dela com a própria cidade, é uma relação que ela teve talvez com o prefeito, ou com vereadores, enfim, a família, enfim, uma série de valores também dela, né? Então é importante o diálogo, né? É uma coisa que, né, tá faltando bastante, né? Talvez tenha diminuído um pouco, né, porque sempre tem lapsos ápices de discussões, né? Na minha trajetória política, né, eu sempre tive essa ideia de conversar, mas tem gente que não vê bem assim. Sim. Tem gente que, o cara falou, eu votei no Bolsonaro. Aquela pessoa é fascista. Sim. Como que eu vou falar para uma senhora de, 59 anos, que tem uma visão de mundo, né, pode ser distorcida ou não, pode ser uma visão que de repente ela, a partir do seu estudo, não foi bem calculada, mas como que eu vou olhar para aquela e falar, a senhora é fascista? Sim. Esse julgamento atrapalha o diálogo, porque ela se afasta do outro, ela se afasta do que pensa diferente. Eu acho que a gente até deu uma amenizada no geral, no país, né, nessa polarização, porque o diálogo aconteceu com menos agressividade. Né? Então a gente teve cidades que os partidos que mais polarizaram, PT, os bolsonaristas, ficaram até de fora. A coisa aconteceu, ficaram até de fora. E estavam outros partidos, né, menos polarizados, disputando, inclusive, em campos progressistas ou na direita, disputando prefeituras e a polarização ficando de lado. Eu acho isso positivo. Eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais. Acho e pratico, né? Legal, perfeito. Tanto é que o PT ficou de fora das capitais, né? Perdeu todas as capitais. O Crivella, que era muito apoiado pelo Bolsonaro, perdeu. O Russomano, que era apoiado pelo Bolsonaro, perdeu também. Então acho que é real isso de que as pessoas estão evitando esses extremos e estão redescobrindo que o diálogo é importante. Porque o que conta, na verdade, é a segurança no nosso bairro, o transporte no nosso bairro, essa defesa acirrada de políticos ou de algumas visões, talvez não seja tão interessante para o nosso dia a dia, né? Porque o que conta realmente é o nosso bem-estar, né? A política acontece na cidade. Eu acho assim, existem pautas, né, que a gente precisa discutir, né, de verdade, aborto, né, diversidade de gênero, né? A gente precisa discutir isso, né? Não dá para abrir mão. Sim. Precisamos falar sobre racismo. Sim. Cara, são pautas que para a gente construir dia a dia também, na verdade, né? Não, mas para a gente construir uma sociedade melhor precisa ser discutido. No entanto, na cidade, o cara fala, eu estou defendendo a classe trabalhadora, por exemplo, alguém mais ligado à esquerda. Tudo bem, você defende a classe trabalhadora, aquele buraco na rua arrebenta o Palio, né, o Onix, que é o Onix que ele tem, ou a moto, né, aquele buraco, aquela lâmpada apagada na rua, que é mais importante para a pessoa discutir, né, não que não seja importante, do que discutir aborto, por exemplo, que aquela lâmpada na rua apagada, a vaga na creche, né, existem coisas que as pessoas querem discutir com mais urgência, né, porque são da classe trabalhadora.
a iluminação, porque o cara é assaltado. Quem é assaltado não é o cara que vai no seu carro chique para o trabalho, é a classe trabalhadora. Isso mesmo. Quem perde o carro na enchente não é a classe trabalhadora. Então, não adianta a gente assumir pautas, né, no campo, eu estou falando no âmbito municipal. Talvez se eu fosse deputado federal, eu estivesse discutindo isso. Sim. Mas não adianta a gente discutir essas pautas aqui porque as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas querem saber da vaga na creche, querem saber da consulta, que se ela não fizer, e do exame que se ela não fizer, ela pode morrer, quer saber do buraco, da iluminação, né? Então, para nós aqui no município, eu, você, como os candidatos a vereadores, para os nossos vereadores, para o nosso prefeito, as pautas que têm que ser priorizadas, não que as outras não tenham, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, né? Não que as outras não tenham que ser discutidas, mas as pautas que têm que ser priorizadas são as pautas que estão diretamente ligadas à vida das pessoas. Eu vi uma propaganda do Podemos, eu acho que é comum em todos os partidos, a vida acontece na cidade. Sim. É na cidade. É claro que a gente tem que olhar, principalmente o indivíduo ele precisa mais do hospital municipal, ele precisa mais da creche, na escola estadual também, mas da creche, para ele ter um desenvolvimento bacana lá na escola municipal. Ele precisa dessas coisas práticas, né? Então, eu não que eu descarte pautas. Eu acho que tudo tem que ser discutido e aprimorado. Nas devidas esferas de poder. Aqui no município a gente tem que priorizar pautas mais ligadas à vida diária, né, do cotidiano. Legal. O que você espera de 2021? A cidade elegeu aí, nós elegemos o doutor Eduardo Boigues, nosso prefeito eleito. O que você espera de um governo do delegado Eduardo Boigues a partir de 2021? A gente sabe que tem muita coisa para fazer em Itaquaquecetuba, só que nós temos uma dívida pública muito alta também, né? Que a gestão atual, que está se encerrando agora, ela conseguiu aumentar bastante a dívida pública da cidade, vai ser um empecilho grande aí para a gente também. É um desafio muito grande. E o que você espera para 2021 de um governo do delegado Eduardo Boigues? Eu tenho plena confiança no trabalho dele, né? Apesar de ter convivido pouco tempo, sei das suas articulações, um cara que eu não tenho motivo para ficar puxando o saco, mas um cara que consegue articular um governo, uma coligação que tem desde PCdoB, a PSL, democratas, né? Que é um partido. Que tem. Ele conseguiu montar um governo de coalizão. Sim. Né? Isso é impressionante. Então, esquerda e direita, se a gente for pegar é isso. Assim, o cara que tem habilidade política de construir uma coligação com todas essas visões, acredito que terá possibilidade, a partir dessas coligações, de trazer muitos recursos dos deputados desses partidos para a cidade. Né? É claro que isso depende muito da nossa Câmara Municipal. Por quê? Os caras vão fazer um plano diretor ou uma lei de diretrizes orçamentárias, os caras vão discutir as metas do município, o que tem que ser gasto, as prioridades. Se a gente tiver uma Câmara inoperante, de novo, em 2020, nessa próxima legislatura, se a gente tiver uma Câmara que não pense a cidade, né, a gente vai ter problemas, mesmo com o prefeito disposto a pôr a mão na obra. Eu acredito, na sua capacidade de construção de governo, vai apresentar boas propostas. Né? Eu acho isso legal. Não vai ter problemas em aprová-las, porque vai ter a maioria, né, absoluta lá. Né? Não vai ter problemas. Mas a gente precisava, né, de renovação. E aí eu estou vendendo meu peixe mesmo. Eu queria estar lá. Você também? Todo mundo queria estar lá. Né? Para poder pensar como fazer para fazer a cidade fluir melhor. Porque o prefeito é o braço. Eu falei isso em todas as reuniões. O vereador que promete construir isso está mentindo, ele não faz. Quem executa as obras são o prefeito. Só que a gente precisa de uma Câmara, e esse talvez seja o grande problema do atraso da nossa cidade, de uma Câmara que seja inteligente, porque é o cérebro da cidade. Sim. Uma Câmara que pense e que entenda e que saiba os problemas da cidade. Né? Se a gente tiver essa Câmara, que eu torço para que aconteça, é a minha vontade que dê tudo certo, a gente não vai ter problemas, porque eu acredito
é competência do prefeito, né? Que ele tem maioria, vai conseguir. Precisa saber como que vai se comportar esse esboço de renovação ali na Câmara. Nilmar, qual que é o papel que você acha que, assim, uma reclamação que eu escutei bastante das pessoas é o seguinte: eu votei no vereador tal, depois que ele ganhou, ele desapareceu, ele sumiu tal. Eu escutei muito isso, você também escutou bastante isso, né, que o pessoal fala que o vereador desaparece e tal. Mas qual é o papel, na sua visão, que a gente sabe que o prefeito tem um papel dele, igual você falou, quem faz as coisas é o prefeito, não é o vereador. O vereador tem um papel dele, só que os munícipes também têm um papel dele. Você acha que o munícipe de Itaquaquecetuba deixou um pouco de fazer o seu papel na cobrança ao vereador, na participação ali do dia a dia da cidade, na gestão de alguma forma? Você acha que faltou isso? É claro que, por exemplo, quando a gente fala de participação nas sessões da Câmara, a gente sabe que o horário é um pouco complicado, né? Precisa mudar o regimento lá também para ter mais acesso. Terça-feira, 3 horas, é bastante complicado, né? Eu participei muito porque eu conseguia reservar esse horário, mas nem todo mundo consegue se dar o luxo de sair do trabalho e participar ali, né? Mas você acha que, de alguma forma, você acha que faltou um pouquinho, de alguma forma, o papel do munícipe cobrando o vereador, puxando a orelha do vereador, pressionando o vereador ou participando de alguma forma na construção da cidade? Cara, eu tive que ajustar muito isso, né? A primeira coisa que o cara fala, como eu trabalhei quase que regionalizado, a exceção da internet, e dessa bandeira de educação que é para a cidade inteira, estava lá na minha região, né? Porque a primeira coisa que as pessoas falam: pô, você não vai ganhar e sumir. Você não vai ganhar e sumir. Eu falo: não, pô, calma. A gente nem viveu isso direito, pô. Como que todos que ganham somem? E aí eu fui puxar: pô, mas por que as pessoas dizem que todos que ganham somem? Tem um problema também de sistema. Durante o processo eleitoral, durante o período de campanha, existe uma espécie de dominação financeira da campanha. Então Sim. O cara lá, o vereador trabalha para a cidade inteira, mas um cara lá, sei lá, do outro lado da cidade, do Pium, lá do Pium, vem lá no Viviane e fala: pô, vocês precisam votar em mim, eu tenho aqui um projeto bacana, legal, tal, né? Pô, a gente precisa, me apoia aí. E aí, isso acontecia muito no Viviane. Graças a Deus, essa eleição a gente pode falar que aconteceu bem menos, mas acontecia muito. O cara vai lá, porque ele tem poder financeiro, compra a liderança, né? Compra a liderança lá. E a liderança do bairro, né, que é quase que uma coisa profissionalizada. Eu fiquei assustado, eu não tinha vivido isso. Eu não sei se você percebeu. Tem lideranças que são profissionais. O cara tem um trabalho no mês da eleição, ou nos 3 meses da eleição, para um cara. Então ele fala: pô, se você votar nele, você vai votar em mim. Às vezes são até pessoas antigas na região, pessoas que moram há muito tempo, mas que, é uma coisa que eu fiquei assustado. Pô, seria bacana disputar com aquela pessoa, se ela fosse candidata a vereador. Porque seriam 2 pessoas com possibilidade, pessoas do bairro, com possibilidade de ser eleitos. Mas não, aquela pessoa que está trabalhando para aquele cara, pede voto pro cara. E aí, ele consegue cooptar algumas pessoas. Pô, vota no cara, o cara é meu amigo, se você votar nele, você votou em mim. E aí, acontecia, as pessoas iam lá e votavam. Só que o cara mora lá no Viviane, e graças àquela liderança do bairro, votou no cara lá de outro lado da cidade. O que vai acontecer? O recurso que a cidade recebe não dá para um cara trabalhar para a cidade inteira, né? Não dá para o prefeito trabalhar. Isso é sistema da política. Onde tem vereador, a probabilidade de chegar mais no serviço público é maior. Onde tem vereador. Então, se tem um vereador lá aquele cara que foi do outro lado do bairro, da cidade, se tem ele lá, e ele tem a possibilidade de, junto com o prefeito, ou junto da sua cobrança com o prefeito, garantir, sei lá, mais vagas em creches, né, junto da sua cobrança com o prefeito, ele vai fazer pelo bairro dele. O que aconteceu? Aquela liderança daquele bairro que foi comprada, acabou trazendo um atraso para a região. Isso acontecia no Viviane e aconteceu também. Sem contar que o candidato ele não vai comprar só aquela liderança do seu bairro, ele vai comprar um monte de bairro. Ele vai comprar. Vai ser meio que. Não vai ser, aquele bairro não vai ser prioridade, né? Não vai porque tem uma região. Não estou dizendo que o vereador não possa ter bandeiras que correspondem à cidade inteira, né? Não acho que é errado o cara conquistar votos fora.
Talvez tenha sido isso que tenha faltado para eu ser eleito, né? Conquistar mais votos fora. É normal, né? No entanto, é preciso que o cara se lembre. A gente tem exemplos, né, de pessoas que vêm, não são todos. O cara foi eleito no colégio eleitoral de um bairro que não é o dele, mas ele corresponde nas cobranças. Sim. Ele respeita aquele munícipe, fala, não, pô, aquela galera lá votou em mim, eu vou ajudar, aquela galera votou em mim. Não é um problema. O problema é o que eu tenho problema, que me dói, não é o cara ir pedir voto lá fora, porque eu sei que eu vou ter que ir pedir voto também. Eu fui pedir voto no seu bairro. Isso faz parte. Normal. Né? Então, assim, eu também vou ter que fazer isso. Em 2024 eu vou estar rodando a cidade inteira. Você teve voto aqui também no bairro. Então, assim, você vai estar rodando a cidade inteira. O problema é com essa profissionalização da liderança. Aquela liderança de bairro, ela vai trabalhar para um cara em 2020, para outro cara em 2024, para outro cara em 2028 e pronto. Vai morder alguma coisa, vai conquistar um espaço ou vai receber um valor, né? E aquele voto que a pessoa deu, ele acaba sendo perdido. Sim. Não sou contra o cara pedir voto fora, pelo amor de Deus. Eu vou estar em todos os bairros aí, os caras vão me julgar. Não, eu tenho que pedir voto para a cidade inteira. O meu problema é aquela liderança que é vendida, né? Sim. Que você sabe que se fosse, não, o cara tá com o Eduardo aqui no Viviane, mas esse cara tá com o Eduardo. Estava em 2018, 2016, está em 2020, por quê? Porque ele está dentro do projeto do Eduardo. Ele faz parte do projeto. O projeto, assim, uma vez eleito, além de trabalhar pela cidade inteira com uma bandeira, você não vai esquecer daquele cara que estava com você desde o começo. Também tenho lideranças assim, mas são pessoas que estão assim. Mas quando é o caso de alguém que a gente vê, pô, esse cara em 2016 estava com um cara, pô, 2020 está com outro, agora está com outro. Pô, esse cara, ele está utilizando sua influência, né, para garantir os votos para alguém sem fazer parte do projeto. Sim. Isso é um problema. Eu fui também na Terra Prometida, eu fui em outras regiões da cidade, mas onde eu estava, fora daquele pedaço, a pessoa que estava comigo fazia parte do projeto. Pô, você vai me ajudar a fazer esse bairro ser lembrado, você vai me ajudar. Então, não é falta do munícipe fiscalizar. Eu acho que eu atribuo muito mais, talvez seja algum ranço pessoal, atribuo muito mais a essa computação das pessoas por lideranças que não estão dentro de projetos políticos dos vereadores pelos quais eles estão trabalhando. Você acha que o poder econômico, a gente sabe que muitos caras que foram eleitos têm dinheiro pra caramba, você acha que o poder econômico, ele foi vamos dizer, foi uma coisa que fez a diferença para pior na cidade? Por exemplo, acho que o cara com muito dinheiro, mas que às vezes não tem a habilidade de fazer uma diferença pelo bairro, acabou sendo eleito para essa compra de liderança, de usar o dinheiro como influência eleitoral de alguma forma, e isso gera um atraso para os bairros? Então, assim, eu acredito que com as redes sociais, né, foi um foco no meu trabalho, né, talvez o seu, da galera que tem menos grana, ajudou a trazer um pouco mais de equilíbrio, né? Ainda o poder econômico ainda falou muito alto nessa eleição. O poder econômico, ele pesou muito, né? No entanto, um cara do Viviane, né, sem grana, sem muita grana, conseguiu 1000 votos. Então, e outros caras também, assim, professores, por exemplo, no meu partido, Nilson Romão, uma galera, outras pessoas no partido deram 800 votos, que é um número legal. Então, assim, algumas pessoas que não tiveram esse recurso financeiro conquistaram um espaço maior. Isso não quer dizer que tenha sido decisivo. Não foi. Às vezes, isso ajudou até a perpetuar algumas cabeças na Câmara. Sim. No entanto, esses caras foram bem votados, se projetaram, né, como pessoas que vão estar fortes na próxima, né? Eu acho que ainda pesou o poder econômico, mas com a internet agora eu tenho um receio de que os caras agora vão, a gente sabe que as coisas vão se profissionalizando, são caras da tecnologia. Os caras, provavelmente, esses caras que não têm habilidade em redes sociais, já estão fazendo isso em outros lugares do mundo e do Brasil. Em 2000, a minha chance de ser eleito, a nossa chance
seria essa, porque agora os caras vão ter empresas que vão fazer esse trabalho por eles. Agência, né? Os caras têm Os caras vão agência, fazer. profissionalizam tudo e tal. Você vem para 2024 e se você vem para 2024 disputar a cargo de vereador em 2024, e se você vem, o que você pensa em assim, de diferente e tal? Você tem uma projeção já? Você já está pensando em 2024 de alguma forma? Eu, desde da segunda-feira após a eleição, estou pensando em 2024. Eu acredito que em 2024 eu vou ter trabalho para conquistar, de repente, esse mesmo número de votos, tanto pela adaptação, né, dessas estruturas políticas na rede social. Então, a nossa vantagem pouco gratuita, mas mais barata, os caras vão ter. Então, acredito que vai ser um trabalho difícil, né, mas eu vou continuar projetando na cidade a ideia de renovação. Como eu te disse, eu acho que você também está com esse pensamento, a gente esboçou uma renovação. A gente não teve, né, de fato, efetivamente, a exceção de um ou outro que nunca foram vereadores, mas alguns até já estavam na política faz tempo. Então a gente não teve ainda essa renovação. Para 2024 a gente vai continuar batendo, eu acho que você, né, continuar incentivando candidaturas jovens. Eu acho que não tenho nenhum problema em disputar no número de candidatos, né, para a gente ver o número de candidatos nessa hora que a gente ficou assustado com mais de 400. Acho que é bacana. Quem puder participar, participa. Né? Mas vamos tentar renovar. Vamos dar chances para as pessoas que estão se preparando. Eu não tenho nada contra a quem vem tentando. Eu acho que a persistência, né, já tem alguns vereadores que vinham tentando há muito tempo, né, o Sidney que você entrevistou. Eu acho isso lindo, de verdade, essa persistência, o não desistir. Né, eu acho que mesmo que a pessoa não tenha, né, curso, não tenha estudado, não tenha ensino superior, eu acho que essa persistência, a experiência que ele carrega nas suas eleições, no seu trabalho, né, eu acho que isso vale. Né, eu não estou descredibilizando esse esboço de renovação. Acho possível que dê certo. Torço para que dê certo. Mas a probabilidade não funciona assim. Né? Se não é renovação, é quando o cara nunca foi vereador. Ou quando o cara está meio por fora do processo eleitoral. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu fiz uma pergunta para você sobre a sua carreira de professor. O que te motivou a ser professor e tudo mais? E o que te motivou a entrar na política? E qual foi o primeiro contato que você teve com a política? Você falou assim, eu quero participar disso aqui. Como é que foi esse primeiro contato que você teve aí, Rony Marques? Você falou que, não, a política é para mim, eu quero, eu gosto, eu vou participar. Como é que foi? Se foi recente, se faz bastante tempo? Como é que foi, Rony Marques? Cara, eu sempre gostei de história. Assim mesmo na escola, eu sempre gostei de história. E quando você vai assistir mesmo o filme, né? Você tá lá, tem sempre muita política, né? Tem sempre muito o jogo político. Você gosta de filme de guerra, então tem a guerra, mas tem a diplomacia. Tem sempre essas questões que me atraíram para a política, né? Eu virei professor, fui cursar história, né? E aí você entra num curso que é muito dominado pela política, sobretudo a política partidária. Você vai ser professor, então há uma espécie de quase que, não sei se vou falar, prossegue. Você vai de computação direta. Você virou aqui, você vai virar professor de história. Geralmente você está ligado à esquerda, geralmente você está ligado, não que eu esteja fora das questões sociais e tal, mas você vai tendo contato com a política. Na faculdade de História eu tive o meu primeiro contato. Os cursos de humanos todos, na verdade, têm essa influência pesada da esquerda, na verdade, né? Aliás, até para complementar, você acha que isso é negativo? Ou você acha que falta mais, assim, algumas outras visões em humanas dentro de... Você tem um contato de cara com a esquerda. Sim. Isso, principalmente nos cursos de universidades públicas, mesmo nas universidades privadas. Não tem jeito. Filosofia e história, você vai ter esse contato.
A avaliação que eu faço de agora é que isso está começando a ser um pouco quebrado, né? Se eu acho que é desvantagem, eu acho que era preciso que a gente respeitasse um pouco mais para que a gente atraísse pessoas que pensassem diferentes para esses cursos, né? A gente teria uma pluralidade de ideias, isso seria bacana. Eu não acho que chega a ser negativo, né? Nem acho que seja tão hegemônico quanto dizem, né? A gente tinha no curso de História, isso aqui na UNG de Itapá, isso em 2009, tinha pessoas que não eram de esquerda, estavam lá. Tinham pessoas que criticavam, como tinha militante político partidário dentro da sala, tinha também um cara que falou, não quero saber de política, eu quero estudar história. A política é um adereço, né? Foi aí que nasceu o projeto Escola Sem Partido e tal. Porque assim, eu venho da direita, né? Eu venho da direita, foi assim que eu tive essa formação política. E se batia muito na tecla de que as universidades públicas eram um negócio dominado por esquerdista, que faziam uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Mas se a gente for dar uma olhada na realidade, não é bem assim também, né? Os caras davam uma exagerada legal ali, né? Não tem essa hegemonia absoluta. Eu até acho que a maioria seja. Eu acho que é um problema. Se você. Naquele meio que você é uma minoria, você sempre vai ter um problema. Aquele cara, o cara de esquerda, o cara de direita ali. Sim. Vamos brigar aqui. Você tá de brincadeira, você é de direita. Então sempre tem, né, aquela, mas não existe essa hegemonia tão cantada, né, por setores da direita, de que as universidades são completamente, não estou dizendo que não seja a maioria, até acho que seja a maioria, são completamente dominadas pela esquerda, isso não acontece. Na escola também é a mesma coisa. Existe uma maioria também, principalmente nos de humanas, no ensino médio, os caras são de esquerda, só que também tem muita gente de filosofia que não é. Então não existe essa caça às bruxas que foi tão cantada. E você iniciou na política dessa forma, vamos dizer, tendo uma influência grande, como você foi professor de história, você foi puxado de certa forma, mais ou menos assim que você entrou? Fui. A gente estava em 2010, né? Estava na metade do curso, a gente tinha Lula presidente, né? E o meio era bastante influenciado pelo PT, né? Ainda hegemônico naquele momento, acho que grande parte tinha lá uma semente de antipetismo nascendo ali, que sempre teve uma oposição, mas era aquela oposição democratas republicanos, PT, PSDB, uma coisa mais tranquila. E aí eu entrei na política por estar no curso de História, né, muito ligado ao PT, né? E aí assim, você acaba tendo visões de que existe um lado certo, tem que ser petista, a gente precisa, Lula é inocente, não sei o quê. Nunca gritei após a condenação Lula livre, mas sempre fui ligado à esquerda. No meu percurso acadêmico e profissional, né? Eu tive um leve desvio aí no percurso político mesmo, já na questão de candidato, né? Pré-candidato e candidato. Mas até o meu caminho inteiro, até chegar na política em si, né, foi ligado à esquerda, né? Bem ligado à esquerda. Agora que os caras estão me jogando eu não sei mesmo que eu estou para uns, eu sou disfarçado, para outros, eu não sei. Estou ainda procurando a minha identidade. Mas, no entanto, assim, muito ligado ao PT, né? Tipo, aquele cara, fui fanático, acho que é preciso reconhecer o fanatismo, porque o maior problema, não só na política, mas em quase todos os aspectos, é ser fanático. Religioso também e tal. Quando você é fanático, você não enxerga nada. Então, vem mensalão, conspiração contra os nossos líderes que são santos. Vem petrolão, você fala, não é possível. Pô, esses caras estão... Vem uma aliança, né? Você pensa lá, se um cara que é petista, os caras fazem uma aliança com o PMDB. O cara fala, não, isso aí é pela governabilidade, tá tranquilo. Então você quando é fanático, você não enxerga problema algum em nada. Então, se você é fanático, não tem erro, tá de boa, tá tranquilo. Mas espera aí, cara, o cara tava
dinheiro lá, mano, não, isso aí é conversa. Né? Só o outro lado está errado e o seu sempre está certo. Esse é o problema de ser fanático. Fui fanático, muito fanático até a minha vida político-partidária. Quando eu resolvi ser político em si, eu entendi que não dava para ser fanático. Né? Porque quando você é fanático, você é cego. Né? E você acaba até às vezes caindo em armadilhas da sua própria cegueira. Então assim, eu quero ser político, tudo bem. Posso até fiquei no partido de esquerda, né? No PT não fui filiado, mas fui um cara que eu posso, não tenho problema em falar. Defendi. Não, fazia na Facebook, se olhar lá até 2014, cara, até o impeachment, você vai ver um cara que, o impeachment eu já estava meio balançado, né? Por causa da polarização que eu não via com bons olhos. Mas até 2014, cara, eu estava lá no fanatismo, não é uma coisa. Eu enxergo isso agora que eu, entre aspas, me libertei. Eu estava no fanatismo. Não acho que todo mundo que acredite nos partidos que seja fanático. Eu acho que tem muita gente boa como tem na direita. Sim. Da mesma forma que eu vou sempre defender o ponto de vista de alguém da direita ou de centro, eu vou sempre defender o ponto de vista de alguém que está mais à esquerda, né, desde que não seja fanático. O meu problema é com o fanatismo. O radicalismo a gente ainda consegue entender, né? Porque assim, o radicalismo, o cara fala, de boa, posso ser seu amigo, mas eu não vou, não concordo com nada que você diz, mas de boa, vamos tomar uma cerveja, entendeu? O radicalismo, até o radicalismo, agora quando você se torna fanático, que você vai olhar para o outro e falar, esse cara aí, ele não presta porque ele não é do mesmo partido que eu. Aí é um problema, né? É tipo briga de torcida de futebol, né? Essa é a questão, é meio igualzinho, né? Exatamente, é igualzinho. Você hoje está no Podemos. Como é que foi essa transição para você? Você estava no PSOL, essa transição para o Podemos. Como é que foi isso daí? Foi turbulento. Foi bem... eu me filiei em 2016. 2016, ajudei o PSOL, porque o PT já estava na beira da ruína. Aí você foi pro, vamos dizer, o sucessor do PT. E agora ficou mais claro ainda, né? Eles estavam ocupando exatamente, o Boulos, o maior exemplo disso, né? Que o PT definhou e o PSOL voou, né? Cresceu pra caramba. Os outros partidos do campo progressista vão tomando... O PCdoB também, né? Porto Alegre, em São Paulo. O PDT também, o campo progressista vem, e o PT precisa entender, né? Se ele ficar com a arrogância que sempre teve de ser o chapa majoritário, eu acho bacana. E eles não aceitam, né, compor, por exemplo, o PT lançar um vice e o PSOL lançar um cabeça de chapa. É difícil para o PT aceitar isso. Né? Talvez agora, com o recado que as urnas deram, talvez, não é isso que eu vejo dos militantes, né? mas talvez agora eles enxerguem a possibilidade, não dá mais pra gente, a gente precisa se reconstruir, tem alguma coisa muito errada, né? Acho que precisa pensar. Mas a minha vinda para o PSOL, né, não vim como radical, nem mesmo como radical, esse que o cara que falou, respeita a ideia, vim como um cara moderado, né? Desde o início venho construindo o diálogo, mesmo quem pensava diferente. Eu me lancei pré-candidato a vereador no PSOL. Né? Respeito muito as pessoas que estão lá, eu acho que tem boas pessoas lá, né? Como não julgo o outro da direita, também não julgo o outro da esquerda, né? Respeito muito a galera que está lá, tenho até alguma admiração pelo empenho, né? Nas condições que foram, pelo trabalho, né? Tenho respeito por eles, mas fiquei lá por um tempo como moderado, ajudei, pensei a construção do partido junto com a galera que está lá, na maneira que isso aconteceu agora, né? Essa tomada de sair do coadjuvante e assumir como o ator principal. Pensei isso também, como a galera que estava lá pensou, né? Dessa ascensão como uma frente progressista possível, mas acabei saindo. Por quê? Lá
eu tenho como principal objetivo melhorar a cidade, melhorar a minha região, melhorar a educação. Eu acho que falar de fora não me encanta. Falar de fora. Eu quero estar lá, eu quero participar da vida política da cidade. Eu quero ser vereador. Eu quero fazer pela cidade algo. Né? Quando eu percebi que não haveria a possibilidade de ser eleito, né, eu optei por sair. Né? Eu optei por trocar de partido. Né? Sim, fiquei um pouco triste pela saída. Quando da saída, fiquei bastante triste, né, por ter que fazer isso, porque era uma decisão que precisava ser tomada. Né? Eu não fui eleito também no Podemos, mas a gente tem 3 vereadores que eu posso cobrar. E vai cobrar, vou cobrar. Que você vai cobrar. Existe uma possibilidade, né, dependendo da formação do governo municipal, de até assumir uma cadeira. Isso mesmo. Nessa legislatura existe a possibilidade do Ronimar assumir. Então assim, eu estou no partido que me dá a possibilidade de participar efetivamente da política. Né? Em alguns setores, é melhor não participar. Se for para ganhar em outro partido, eu não ganho, eu fico aqui mesmo no PSOL. Sim. Se for para ganhar... Então, quando da minha saída, eu fiquei muito triste. Né? Fiquei mal porque tenho amigos lá. Ainda tenho alguns que restaram. Alguns que eu imagino que aconteceu um atrito aí. Sempre tem, né? Na hora que você se desliga de um grupo, né? Alguns ficaram sendo meus amigos mesmo, discordando. Né? Isso é ótimo. Cara, maravilhoso. Eu fico super feliz de discordar de alguém, ou de alguém discordar de mim. Mas a gente continuar e manter a relação democrática. Esse é o jogo. Com certeza. Só que, quando da minha saída, eu fiquei muito triste. Mas, olhando de fora, olhando aqui do Podemos, que é um partido que precisa, ao meu ver, a gente tem lá o Nilson Romão, que foi candidato também pelo Podemos, e outra galera lá que pensa que a gente precisa discutir política, precisa traçar um caminho para o Podemos na cidade. Né? Não pode ser só uma legenda. A gente precisa construir o partido também. Né? Não precisa construir só porque só os partidos de esquerda tem que construir o seu caminho. Não, a gente também precisa. Então, dentro do nosso partido, existe também essa vontade de construir um traçado para o partido. Isso a longo prazo. Né? É claro que, como todo partido, merece crítica. É claro que, como todo partido, tem muito a evoluir. Né? Todos, né? Tem muito a evoluir. Mas tem gente lá que pensa. Né? Só que quando eu saí do PSOL, eu fiquei triste. Mas depois que eu estou aqui, eu fiquei melhor. Porque muita coisa aconteceu, tanto pelo fato de eu ser professor, sendo professor de humanas ainda. Parece que você não pode ser e participar da vida política se não for no partido de esquerda. Por que isso? Eu tenho que participar, não mudei meus valores. Eu ainda tenho como visão, né, um Estado necessário. Eu acredito que quando eu defendo mais vagas nas creches, eu estou sendo um cara que defende mais Estado na vida das pessoas, porque as pessoas precisam. Se a gente chegar num ponto em que não haja mais necessidade, ótimo. A gente vai lá e começa a tirar, mas a gente precisa. Defendo que tenha acesso ao posto, isso é o Estado. Então eu continuo defendendo pautas que são pautas de esquerda, que é um pouco mais de Estado. Eu não acho que tenha que intervir tudo, mas um pouco mais de Estado para as pessoas. Eu continuo defendendo a ideia de que as questões sociais, justiça social, é uma pauta que a gente tem que fazer acontecer na cidade. A gente precisa disso. Então, assim, só porque eu saí de determinado partido, agora eu não sou mais. Agora eu sou. Eu sou um capitalista safado. Agora eu sou opressor. Um opressor. Agora eu estou vendido. Agora eu sou puxa-saco da elite. Eu continuo mesmo. Eu saí para tentar construir uma possibilidade de ser eleito. Porque para eles, assim, para alguns, né? É melhor não ser eleito e ficar aqui do que ter a possibilidade de ser eleito e fazer uma partido. Né? Eu vi participei de uma pequena discussão ontem em que eu percebi que tinha um amigo petista meu que eu percebi que ele quer que o monopólio de fazer, por exemplo,
lutar por benefícios para as pessoas mais pobres seja sempre especificamente do PT. E não dá para... Eu vou te dizer, eu venho da direita, como eu te falei, e assim, ali fala muito de mercado, e às vezes por causa dessa polarização, a esquerda ignora a importância do mercado, e a direita acabou ignorando muito essa questão de lutar pelas pessoas mais vulneráveis, né? Por exemplo, só que nos últimos anos eu comecei a entrar em favela, por exemplo, e você fala assim, caramba, como é que o mercado vai ajudar uma comunidade aqui? Não tem condição, meu Deus do céu. Não dá, cara. Não tem como o mercado fazer alguma coisa aqui, liberdade econômica total, fazer uma diferença aqui na favela. Não dá, cara. As pessoas, a gente entrou lá, eu entrei com um grupo de evangélicos, que fez a situação extremamente precária. Favelas ali no Itaim Paulista, por exemplo, a gente foi lá e tal. Ou bairros muito distantes aqui, por exemplo, no começo da pandemia a gente foi ajudar algumas famílias, então várias famílias que estão aqui em Itaquaquecetuba, e assim, a situação era a situação mais precária possível. Você fala, até essa pessoa está no nível de competitividade, vamos dizer assim, para conseguir arrumar um emprego, para conseguir... Cara, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar, né? Então, alguém é o Estado, né? Então, acho que falta muito... Talvez da esquerda olhar um pouquinho o papel do mercado e da direita olhar um pouco o papel de como o Estado pode ajudar essas famílias em situações mais vulneráveis, né? Então, bacana o ponto que você tocou, né? Esse ponto vai de um ponto que a gente falou no começo. Essa polarização, né? Esse julgamento do outro. Pô, bacana que você é de direita, né? Embora, não sei, ainda esteja me descobrindo de novo, né? Essa polarização impede que a gente consiga observar. Então, se você, eu sou de direita, o cara já vai te julgar, pô, você é burro. Sim. Eu sou de esquerda, pô, você é burro. Pô, a gente precisa ouvir o outro, precisa dialogar, precisa defender as ideias, né? Acho que quando eu vejo no Congresso alguém, tipo, ou mesmo numa Câmara, talvez um dia a gente chegue nesse nível na nossa Câmara. Sim, eu espero. Os caras discutindo, pô, menos Estado, mais Estado. Pô, peraí, vamos ver até se dá para o Estado abrir mão para a pessoa poder dar com as próprias pernas. Aqui eu preciso, ali eu não preciso. Pô, a gente precisa pensar e discutir com o outro. Se eu não converso com o outro, pô, como que a gente vai chegar na conclusão? Como que a gente vai chegar no meio termo? Então, se a gente polariza, a gente perde o debate, perde a evolução, fica para trás. Então a gente precisa construir essa... E não tem monopólio. Eu venho discutindo isso. Eu sou um professor sindicalizado. Professor sindicalizado da POSP, que é um sindicato ligado à CUT, e é ligado ao PT. Sempre vou ser. Se você pegar os meus resultados da escola, eu estava na gestão. Geralmente quem está na gestão é visto como um cara que está a serviço do Estado, do governador e tal. Sim. Mas mesmo na gestão eu falei que não faltava, né? Eu menti nesse ponto. Eu faltava em dias de manifestação. Você pega 2014, meu primeiro ano, fui um dos caras que mais tempo fez greve. Todas as manifestações, mesmo na coordenação, que é um cargo designado, todas as manifestações de professores, eu estava lá. Eu sou um professor sindicalizado. Eu defendo a causa do professorado paulista. Eu vou sempre carregar isso. Eu quero saber se agora que eu não sou mais ligado aos campos de esquerda, eu vou ser impedido de exercer o meu direito como professor. Das direções não tem problema. As pessoas me parabenizaram. Gente da esquerda, mandou mensagem, bacana a sua votação, das lideranças. Mas eu na primeira paralisação que tiver, se eu estiver de acordo, né, eu também não preciso seguir tudo que é mandado, eu vou paralisar, vou no ônibus do sindicato, vou. Se me olharem então, eu vou falar, por quê? Eu tenho que ser filiado a algum partido aqui? Porque de fato você continua sendo uma pessoa de esquerda, né? Eu te dou um exemplo, eu estou filiado no DEM, né? No meu partido tinha pessoas de esquerda, né? Então você percebe que a esquerda não está... É claro que tem partidos que é bem... Até no próprio DEM é complicado ter alguém de esquerda, mas tem um outro tem. Mas assim, no PMDB tem, no MDB tem. E assim, você percebe que é mais pelas suas perspectivas, pelas suas posições e não necessariamente pela filiação partidária. Isso, cara. Quando eu vim como delegado para vereador, os caras diziam, mas você tá com um bolsonarista aí, como assim você vai defender um bolsonarista? Eu falei, especificamente dentro do município,
é muito mais diluído a questão esquerda-direita. Sim. É muito diluído. Então, pô, você fala, pô, mas você tá com o delegado. Pô, você tá no Podemos, então você tá certo. Mas o PCdoB tava lá. Mas o PSB tava lá. O mas PV o tava lá. O PDT, é isso mesmo. Então, assim, no município, ainda bem. A questão de esquerda e direita é mais diluída, né? Enquanto os campos progressistas mais radicais, não estou falando fanático, radical que pode ser. Sim, que defende mesmo aquilo ali. Não entenderem isso, vai ficar difícil para governar quando ganhar, porque não vai ter, maioria dificilmente terá, por exemplo, o Boulos. Teve problemas em compor. Você viu que ele teve um discurso bem mais moderado para crescer, né? Isso. Perguntaram, pô, mas você... E aí, como é que você vai governar se você for eleito? Pô, eu vou dialogar. Então, precisa dialogar, senão você abre mão um pouco do seu radicalismo para dialogar e governar. É isso mesmo. Né? E eu não acho que isso é demérito nenhum. Né? Caso tivesse ganhado, teria que fazê-lo. Né? O contrário de compor um congresso dialogando é com autoritarismo. Por exemplo, se o presidente quisesse fazer um governo sozinho, ele teria que dominar todo mundo. É isso então mesmo. ele precisa dialogar. Através da força, né? Então. De armas e tal. Isso, ele precisa dialogar. Então, mesmo que o Boulos ganhasse, ele precisaria seria um problema. Tanto para os seus militantes que não iam aceitar, os caras iam deixar no Podemos lá. É isso mesmo. Tanto para os seus militantes, né, quanto para os valores radicais que eles iam ter que abrir, alguns iam abrir mão, porque não tem como. Eu fiz uma espécie de diretriz de trabalho na Câmara, pô, a gente precisa abrir mão do radicalismo, né? Não dá, é uma questão esquerda-direita que no município especificamente a gente não pode se ligar. A gente tem problemas mais sérios a serem tratados. Eu posso não concordar com o prefeito, né, até por outros motivos, eu tenho que fiscalizar o cara, mesmo que ele seja da minha base, mesmo que ele seja o meu prefeito. No entanto, eu não vou deixar de compor um governo com um cara para ajudar na construção de uma cidade melhor, porque o cara é de partido A ou B. Tem município que entendeu isso, que tem, não sei se você chegou a ver, mas alguns municípios espalhados pelo Brasil aí compôs chapa do PT com o PSL. A gente até riu pra caramba, disso que é engraçado, né? Mas aconteceu, né? Prefeito e vice, PT e PSL, né? Você vê, aquele município não tem. Então, assim, o cara fica pesando no fanatismo, dizendo, você tá no poder, você é bolsonarista, não sei o que, como se fosse também algo pejorativo. Sim. Poderia ser bolsonarista também. Não tem um problema. Mas o cara usa isso como pejorativo e lá em Araraquara, por exemplo, é PT e PSL na mesma base. Não sei se está prefeito e vice. Então, assim, cara, no município não tem. Né? São questões que a gente precisa. Né? Só que a minha mágoa ficou. Né? Eu preciso falar isso, né? Se alguém ver. A minha mágoa ficou. Né? Porque se eu defendo o respeito, se eu defendo a diversidade, se eu defendo a democracia, se eu defendo o respeito a quem pensa diferente, eu não posso julgar o cara porque está no Podemos. E de fato, eu posso falar, fui vítima, né? Não sei se vão dizer que é mimimi, porque quando é o contrário fui vítima de preconceito por ser professor e não estar no partido de esquerda. O cara olhava e falava, pô, não é possível. Ou fui acusado de burro, pô, você é burro. Porra, como o cara fala que o cara é burro? Sim. Julgar o cara só porque o cara tá dentro do... Isso outros colegas também viveram. Né? Mas eu vivi de frente e o radicalismo, de verdade, radicalismo eu não quero mais para mim. Né? Vou continuar com os meus valores de esquerda, vou continuar defendendo o que eu defendo, no entanto, radicalismo não quero, porque o radicalismo é prejudicial para a democracia. E se eu defendo tanto, se os caras dizem, nós a gente defende a diversidade, a gente defende a democracia, a gente defende o valor, o respeito, a gente defende o pensar diferente, a pluralidade de ideias, mas na hora vamos ver, o outro é autoritário. Pô, mas o cara não está mais no pessoal, agora o cara não é mais bom, o cara agora é puro capitalista, né? Ou o cara é burro, tudo que ele estudou na faculdade morreu. Então, se eu defendo o respeito, cara, eu tenho que respeitar, né? Independente se o cara tá do outro lado, né? Que eu nem tô, mas me colocaram, né? Se o cara empurraram, na verdade. Agora eu sou o cara. Ó, vai mandando seus comentários aí.
para a gente poder encerrar aqui a live. Deixa eu ler os comentários aqui. O Henrique Oliveira, grande Ronimar, você é exemplo de homem que luta a favor da comunidade, que busca levar melhorias à população. Não desista, na próxima eleição você será eleito. Olha só aí, opinião do Henrique Oliveira, show de bola. O Rodrigo Silva fez uma pergunta aqui, é que eu estou usando o Facebook Lite aqui nesse celular, que o outro não funciona aqui, as mensagens vão chegando tudo aleatório para mim aqui. Há um tempo aqui o Rodrigo perguntou qual a sua ideia sobre a área de lazer, tipo parque ecológico. A gente sabe que o lazer, a gente fala muito que essas coisas estão todas ligadas. Pegando um gancho na pergunta do Rodrigo Silva aqui, a gente sabe que o lazer, a educação, o esporte, elas estão todas relacionadas também com a diminuição da violência, com o aumento do bem-estar, né? E está relacionado com a sua área. Você é professor, tem uma molecadinha lá que pratica esporte no colégio e tudo mais. Como é que você avalia, por exemplo, a questão de esporte e lazer, e como é que o parque ecológico, pegando o gancho na pergunta do Rodrigo aqui, poderia ser utilizado para esse benefício da cidade? Eu acho que ali é subutilizado, mas você acha que dá para fazer alguma coisa bacana ali? Cara, nos bairros, vamos lá, falar da minha região, aquele pedaço da cidade, e eu acho que dá para pegar todos os bairros afastados do centro. Sim. Praticamente não há área de lazer nenhum. A gente tem na escola, no Parque Viviane, a quadra da escola que acaba virando um lazer, né? Mas pelos problemas de violência não é uma coisa que você mandaria o seu filho no momento que não está tendo educação física. Sim. Então, se não tem ninguém lá e só tem 2, 3, você não vai mandar porque tem coisa errada lá que é um problema de segurança pública. Sim. Né? E o muro é baixo, mesmo que você feche, eles vão entrar. Né? Então assim, a única opção para o cara jogar um futebol é dividir esse espaço, às vezes, com pessoas que não são pessoas que a gente ia querer que o filho dividisse, né? Que são influências ruins. Então a escola, ainda assim, é esse espaço. E a gente deixa até o portão aberto. No final de semana, acho que as escolas têm essa prática, no final de semana, na semana, o pessoal curtir. A escola da família, né? O programa Escola da Família. Não, lá mudou, nossa escola não tem. Não tem, né? Ainda existe o programa. No Kakunozuki tem, lá na nossa. Mas mesmo assim vocês deixam mesmo assim, no final de semana fica aberto e o pessoal joga bola. Lá a gente tem espaços que seriam. A gente não tem uma praça. Eu acho que rodando pela cidade você vê espaços potenciais para praças, mas que não tem um banquinho. A grama não é cortada. Lá no Viviane tem a Praça Sobradinho. Uma praça que a gente tem abaixo assinado com quase 300 pessoas, que vai fazer mais de um ano. E ninguém foi lá sequer cortar a árvore que está correndo o risco de cair na cabeça de alguém, né? Ainda mais limpar. Né? Então, e se você fizer, você é montado, né? Porque se você fizer isso, passar o guarda ambiental lá, você se lasca. Então, assim, tem um espaço potencial para uma quadra no Jardim Tropical. Uma quadra, cara, não é difícil. O piso cercou, o mais caro é a serralheria. É um projeto que a prefeitura faria numa boa e deixaria aberto. Toda a comunidade inteira veria esse espaço. Se tivesse algo de errado, seria possível de se ver. Então, a gente tem na cidade potenciais espaços para o lazer que estão abandonados. Cara, você pega uma coisa que é muito comum, futebol de várzea, os campos estão morrendo. A prefeitura poderia ceder 2 horas de máquina para limpar um terreno, para fazer um campo. Tem um monte de terreno aí. Só que a gente não tem mais. Quem quiser jogar bola tem que vir aqui pro GEV, ou tem que alugar uma quadra. Por quê? Porque não tem espaço para curtir público. Então a prefeitura, o delegado vai ter um problema, porque isso está diretamente ligado ao bem-estar da cidade. Com certeza. Uma pessoa que tem bem-estar tende a reclamar menos, ainda que tenha outros problemas. Sim. Mas ela vai jogar uma bola no final de semana, ela tem uma tendência, é uma coisa boa para o delegado investir. Sim. Sobre o parque ecológico, cara, também tem eu frequento o parque ecológico, frequento de verdade, não sei se os outros vereadores, se os vereadores eleitos, ou dessa legislatura ou de outra parte frequentam, mas eu frequento, vou com a minha filha. Eu gosto muito de lá. Então, e a gente não tem, é um espaço grande, bacana, mas que nunca teve investimento. Não fui, de verdade. Isso é verdade. Teve uma reforma lá agora, tanto pela campanha, tanto pela correria antes, eu não consegui ir. Dos quiosques lá, Só vi alguém publicando. Foi no último ano da campanha agora. Foi, né? No último ano. Então, assim, eu tenho uma publicação no Facebook, tem uns 4 anos, dos brinquedos enferrujados, as crianças brincando no sol.
minha filha com vontade de descer no escorregador e o negócio está pegando fogo, porque está diretamente no sol. É uma questão de gerência simples. Pô, pega aquele brinquedo, coloca embaixo da árvore e o negócio fica lá no sol, né? A quadra também não tinha investimento algum, não sei se teve agora. Tá igual há anos e anos, eu passei lá esses dias. Então assim, igualzinho. Pô, não tem um espaço legal, né? Os quiosques são um problema. O que a gente tem lá? A gente tem uma mata que as pessoas vão lá na beira do rio lá e olhar. Só isso. Não tem investimento nenhum. Você vê como eu sou um cara que até poderia, o cara mesmo da esquerda, uma parceria público-privada, não teria como cobrar R$1 simbólico, R$1 simbólico para entrar, mas deixa a coisa bonita, né? Ou abrir o espaço ali para pequenos comerciantes, né? Põe um cachorro quente ali, alguma coisa e capitalizar o valor para investir no próprio parque. Cara. Então assim, cara, se a prefeitura não consegue gerir o parque, não sei se isso é de propósito, não sei se os conspiracionistas dirão, mas eles fazem isso de propósito para privatizar? Não sei, mas seria uma ideia legal, né? A gente poderia fazer até uma piscina dá trabalho, sabe? Eu tive numa conversa lá no Paineira, o cara me deu uma ideia que eu achei genial, uma coisa europeia, de chique. Piscina dá trabalho para limpar, porque precisa do salva-vidas, precisa, né, tem o risco de mergulhar, bater a cabeça e tal. Tem um problema, mas você vê um verão europeu, os caras têm aquelas fontes de concreto que ficam jorrando. Sim. O cara me deu assim, ele achou isso muito, eu achei isso muito, tipo, genial, cara, pra lá. Porque você tá no período de calorão, faz lá um cimentado, o cara vai fazer um negócio bonitinho, né? Não é gambiarra. Mas faz uma fonte lá, garanto que vai gastar menos que gastou na Praça Central. Certeza. Faz uma fonte lá e jorra no calor. Aquilo vai chover de gente para se divertir. Com não certeza. Custa caro. Eu só consigo pensar, cara, mesmo quando eu ia lá, eu só consigo pensar que nenhum vereador frequentava o parque ecológico. Não é possível, nem o prefeito, nem o secretário, só pode. Porque qualquer pessoa com senso comum, essa conversa que eu tive foi no boteco. Essa ideia é no boteco, meu. Qualquer pessoa comum tem ideias sobre o que fazer no parque e isso não exige investimento milionário. A fonte, por exemplo, é uma coisa bacaníssima, claro, depois de corrigir os outros. Ia trazer um monte de gente para o parque, aí você tem uma atividade econômica, enfim, é só vantagem, né? Vantagem. Bacaníssima, cara. Então, assim, parece que os caras não frequentam. Só pode ser isso, né? Porque qualquer pessoa que vai lá fala, tem um potencial enorme lá o parque. O delegado foi lá. Sim. Ele foi lá, eu acredito que ele tem essa ideia, né? Só que precisa de uma Câmara de novo que consiga pensar prioridades. Até uma das pautas que o pessoal reclama muito é a questão dos pancadões, né? E aí tem várias correntes, é uma discussão acalorada essa questão dos pancadões, mas partindo dessa questão do lazer, por exemplo, você sabe que não é bacana a gente fazendo um monte de festa na frente das casas, com som alto de madrugada e tal, mas você pode transferir esses eventos para o parque ecológico. Não dá para fazer um espaço ali de eventos e tal, alguma coisa, para esses jovens irem para lá, fazer um evento ali? Um espaço de exposições, né? Sim. Em Poá a gente tem, né? Em Poá tem ali, um espaço enorme ali, né? Eles fazem a festa das orquídeas, né? E em Itaquá, infelizmente, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada porque, assim, eles fizeram uma arrumação do parque lá no Natal, lembra? Que foi rapidinho, depois os brinquedos começaram a se desmontar. Não é possível que essa galera não olhe para o parque e pense, tem um potencial enorme aqui. Para tudo isso, o evento, a fonte, né, uma quadra bacana, o brinquedo na sombra, cara, eu ficava impressionado, porque tem uma sombra um pouco mais à frente, por que eu não coloco os brinquedos aqui na sombra, cara? Não é possível, pega lá o pessoal que trabalha nos serviços urbanos, fala, gente, vamos aqui, cavar aqui, tirar esse balançador, porque você fica com dó da criança. Sim. Pai, quero descer, mas... E isso é importante porque ali perto da Praça da Bíblia em Poá, tinha um pequeno parquinho, se eu não me engano, foi ali que acabou acontecendo um acidente grave e matou uma criança uma vez, né? Porque um daqueles brinquedos que estava sem manutenção e tal, uma criança acabou caindo ali. Uma coisa importante que você falou é essa questão de, por exemplo, você falou que no boteco alguém te deu uma ideia bacana, e por exemplo,
ninguém melhor, por exemplo, do que quem está frequentando o parque para entender as necessidades. Então, por que o poder público não escuta mais, né, as pessoas de alguma forma, nem que seja uma caixinha de sugestões ali, ou um aplicativo onde dá para você fazer uma solicitação? Precisava ouvir mais, né, cara? E as pessoas acabam abandonando, elas acompanham o abandono da prefeitura. Porque você pergunta, pô, vamos no parque, vamos lá no parque do Tietê. Vamos no outro parque, vamos não sei aonde. Pô, a gente tem um parque com potencial, se a gente frequenta e cobra, né, de repente sai alguma coisa, mas existe também sabe, as pessoas precisam aprender a gostar da sua cidade também, né, cara? É isso mesmo. Precisa, pô, tem os memes na internet, pô, meu sonho é crescer, me formar e ir embora de Itaquá. Tem esses memes. Pô, eu acho, cara, o meme ele traz uma mensagem, fala, pô, a gente precisa também crescer, se formar e lutar para construir uma cidade bacana. Com certeza. Crescer, se formar, lutar para construir uma cidade bacana. Porque não é natural o abandono da cidade. Tipo, a coisa tá tão feia que o abandono, tipo, o atraso da cidade, até mesmo pro Alto Tietê, é uma coisa normal. Né? Tem lá, outro meme. Aqui é Ferraz, né? Temos problemas, mas Itaquá tem mais. Pô, parece que a gente assumiu essa identidade que não, tudo bem, a gente é o pior município do Alto Tietê. Não é para ser. A gente tem uma zona industrial grande, maior que a dessas áreas. A gente tem uma potencial arrecadação. Né? O delegado tem a ideia de fazer uma interligação com as rodovias maior. Sim. Isso é importantíssimo, mas a gente já tem um parque industrial bacana. Pô, a gente não é natural não ter vaga em creche. A gente tem que transmitir esse recado para a gente. Não é natural a gente ser a pior cidade do Alto Tietê. Não é normal. Pô. Isso é uma consequência. É uma consequência da má escolha, na maioria das vezes, na nossa Câmara, má escolha dos prefeitos. Isso é fruto dos erros que a gente próprio comete. Você vê que Itaquaquecetuba está extremamente bem localizado. Olha, a gente está aqui na Vila Japão agora. A Ayrton Senna é aqui do lado. Ou seja, e não está longe do seu bairro não, porque nossos bairros são próximos. Rodoanel tá ali, né? Então, Rodoanel, a gente tem a Ayrton Senna, ou seja, de certa forma a gente está próximo de qualquer lugar do Brasil. Você pegou a Ayrton Senna ali, você desaparece. Né? A gente está próximo do aeroporto de Guarulhos, né, que nos conecta a qualquer lugar do mundo, se a gente for parar para analisar. Então, assim, Itaquaquecetuba está muito bem localizado. E detalhe, se dá para fazer em Mogi, por exemplo, a gente tem o Parque Centenário em Mogi. Se dá para fazer em Mogi, dá para fazer em Itaquá também. Por que eles podem e a gente não pode? Então, né? Isso não é natural. Não a é gente natural. tem que colocar... Gente, não é natural o atraso da nossa cidade. Não é natural. Então, a gente precisa construir essa ideia nas pessoas também. É porque isso legitima. Vou votar em qualquer um, vai ser a pior cidade mesmo. Sim. Vou votar aí, a fulana apareceu aí, vou pegar o papelzinho do chão. A cidade não vai melhorar, não vai mudar nada mesmo. Então, assim, quando a gente entender que o abandono da nossa cidade não é natural, a gente vai começar a evoluir. Enquanto a gente ficar pensando, é assim mesmo, nunca vai melhorar. Né? É isso mesmo, show de bola. Pessoal, conversei aqui hoje com o professor Ronimar, batemos um papo bem bacana. Quem quiser assistir depois a live inteira aí, compartilha. Continua compartilhando com os amigos. Curte aí. minha página. Curte a página do professor Ronimar, ó, procura aí, professor Ronimar, né? E curte lá a página do professor Ronimar, acompanha o trabalho desse cara aqui, ó, uma das maiores forças emergentes de liderança da política de Itaquaquecetuba aqui, ó. Isso é um fato, hein? Extremamente bem votado, a população se viu representado nele, né? E um cara que vai atuar, né? Mesmo não tendo mandato, vai atuar aí na cidade de Itaquaquecetuba. Então é um cara sensacional para você acompanhar aí. Então curte a página dele, segue o perfil dele, vai atrás do Ronimar aqui, que é um cara que vai fazer uma diferença muito grande por Itaquaquecetuba. Vamos continuar lá na luta aí pela nossa cidade. Tamo junto aí, Ronimar. Ronimar, considerações finais aí pra gente poder encerrar aqui o bate-papo. Rapidinho. Acho que a gente caminhou, né, finalizou a conversa de forma bacana. Primeiro, acho que eu tenho alguns recados. Vamos parar com a polarização política. Né? Não existe monopólio de determinada luta. Né? A pessoa, independente do partido que ela seja afiliada, ela pode defender e respeitar valores, né, por ela. Né? Acho que a gente
todo mundo teria de pensar diferente. Sim. Né? Então a gente precisa construir essa ideia. Né? A educação é o caminho para o desenvolvimento da nossa cidade, não é o principal. Né? Assim, acho que a gente tem um monte de problemas estão ligados à vida. A gente está na pandemia aí, pô, a gente não tem saúde de qualidade, a gente pode morrer. Mas para construir uma cidade a longo prazo, que seja funcional, que eleja bons representantes, a gente precisa ter educação de qualidade. Né? A gente precisa pensar nisso. Né? E finalizar como a gente finalizou. O atraso da nossa cidade não é um atraso natural. Não é assim. Não é para ser assim. Né? A gente tem que encarar que é preciso mudar, que é preciso escolher as pessoas certas e mais. Se você não escolheu, mas tem 19 caras que foram eleitos. Esses caras têm que fazer valer os votos que receberam. Com certeza. Então, todo mundo participou do jogo político. Você ajudou a eleger todo mundo. Mesmo que você tenha votado em mim, e eu não vou assumir, você elegeu 3 do meu partido, isso mesmo. E assim sucessivamente. Então, o atraso não é natural, a gente vai precisar construir essa renovação. A renovação, infelizmente, não chegou, né? E a gente tem 4 anos aí para cobrar de quem está eleito. Do nosso prefeito, que eu tenho plena confiança, mas nem por isso vou deixar de cobrar, né? Vou deixar de fiscalizar. Né? Tenho plena confiança que vai dar tudo certo. Mas, como alguém que recebeu 1.191 votos, eu não posso deixar esses votos a Deus dará. A gente vai continuar cobrando para fazer a nossa cidade melhorar, a educação ser prioridade, né? E a evolução da cidade chegar, né? Mesmo que com um atraso aí agora de 4 anos, né? Mas vamos fazer valer nesses 4 alguma coisa aí. Eduardo, com certeza. E obrigado pelo convite, cara. Achei super top a nossa conversa e marcar mais vezes aí para conversar. Com certeza. O diálogo é importante, né? Isso. Essa é a lição do dia. Com certeza. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por participar aqui conosco. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.